Boa tarde a todos. Encontrando-se no horário designado, declaro aberta a sessão ordinária da sexta turma. Inicialmente, vamos dar preferência de julgamento ao processo que o doutor João Bosco participa. Ele também tem sessão agora na quinta turma, né, João Bosco? Então, nós vamos apregoar primeiramente o processo aí que o doutor João Bosco participa. O secretário para o pregão dos processos. É um processo da relatoria do doutor José Murilo de Moraes, segundo votante, desembargadora Nemar Pereira Amaral, e terceiro votante, doutor João Bosco de Barcelos Coura. O processo é o número 11.208.49/2017. Então, o relator com a palavra para a conclusão do voto. Conheço dos agravos e no mérito nego o provimento ao da exequente. Ao do executado, dou-lhe parcial provimento para afastar por hora o cálculo da multa moratória e para reduzir os honorários da perícia realizada na fase de execução para R$ 1.500. Não há custas na espécie. Meu voto, senhor presidente. O relator assim vota. Doutor João Bosco participa com o terceiro. Eu, como revisor, estou acompanhando o relator, doutor João Bosco. Também de acordo. Então, assim, se decide, a unanimidade, tendo o voto do relator. Só tem só isso, doutor João Bosco? Só isso. Vocês ficam à vontade. Eu sei que tem a sessão agora na quinta turma. Foi convocado lá no elevador, né? Isso, Então, preciso fica à participar da vontade. sessão. Agradecemos a sua trabalho para participação. todos. Então, passemos. Processo de sustentação oral à distância. Temos um processo de sustentação oral à distância também, né, doutor? Isso, doutor Zé Murilo. Zé Murilo. Então, podemos apregoar. O processo número 11 da pauta, sustentação oral à distância, foro de Juiz de Fora. O processo é o recurso ordinário 10.445.71/2016, inscrita a doutora Maria Olívia Ramos Bonfá, pela reclamada recorrente. Então, o relator com a palavra para a conclusão do voto. Estou esperando abrir aí. Aonde chegar Tem aí? que abrir aqui. O meu também não abriu, não. Agora entrou Brasil Center, né? Brasil Center. Isso, Brasil Centro. Senhor presidente, eu conheço os recursos no mérito, nego provimento porque está esquisito, mas é em parte mesmo. Nego provimento em parte do recurso do reclamante e provejo da reclamada para julgar improcedente a ação, Brasil Centro. absolvendo-a da condenação que lhe foi imposta, ficando prejudicadas as pretensões restantes do reclamante concernentes à data final da pensão temporária e majoração da indenização por danos morais. Invertidos os ônus da sucumbência, as custas no valor de R$ 1.000, calculadas sobre o valor da causa, ficam a cargo do reclamante isento por beneficiário da gratuidade judiciária. Isso é em parte, porque uma parte foi apreciada e outra parte não foi apreciada, entendeu? Então foi só em parte que eu estou dando provimento, em parte do processo, do recurso. Bem. Tá? Mas eu espero que a redação é essa mesmo, tá? Perfeito. A advogada se encontra inscrita pela reclamada, não é isso, doutora? Exatamente, excelente. No caso aqui, vamos dar prosseguimento ao julgamento, que se for o caso de a senhora tiver que sustentar, eu devolvo a palavra, tá bom? Eu, como revisor, Perfeito. eu estava negando provimento ao recurso, né? E passo a palavra ao juiz Marcelo Furtado, que é o terceiro votante. Eu não estou conseguindo O senhor está aqui, você está abrir aqui. acompanhando o relator É aqui. que vocês acompanham o relator aqui. Aqui já está aqui no seu voto aqui. Então, prevalece, Acompanha doutora, o relator. Então. prevalece o voto do relator, que dá provimento ao recurso para absorver a reclamada condenação. Acompanha o relator. E assim sendo entendida a senhora pretende algum outro requerimento, manifestar? Não, excelência. Tendo em vista o voto que já foi, mesmo tendo em relação à divergência no seu voto, eu vou me abster de fazer a sustentação por questão de economia processual mesmo e atenção aos desembargadores. Eu agradeço e uma boa tarde. Uma boa tarde. E assim, então, se decide, por maioria, nos termos da conclusão já lida pelo desembargador relator. Processo seguinte. É o processo 26 da pauta, ROPS 10.971.85/2017, inscrita a doutora Gracimari Araújo Ferreira Simões, pela reclamada recorrente. Ele é o qual? Esse? Não está passando aqui? Número 26. Engraçado, 26. aqui já abriu. O senhor está chegando ainda? Fundação Mineira? Já abriu ele? Abriu. Então, Fundação e Marcelo. Pode ir para a conclusão.
reconheço o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895.4 da CLT. É o meu voto, senhor presidente. A senhora fala pela recorrente reclamada, a senhora tem a palavra. Sim, excelência. Boa tarde, excelência, demais desembargadores que compõem a mesa. Antes de adentrar na presente reclamatória, é válido ressaltar que o reclamante manteve com a reclamada 2 contratos de trabalho. No final desse contrato, do segundo contrato de trabalho, ele ingressou com uma ação pleiteando dano moral, que foi julgada improcedente. Quando da audiência dessa reclamatória trabalhista, foi entregue ao reclamante as guias, CDSD, TRCT, o extrato de FGTS, oportunidade em que a reclamada informou que não foi possível emitir a chave de conectividade, tendo em vista que havia um resíduo de depósito de fundo de garantia em outra conta do reclamante, referente ao contrato anterior, e que para que ele pudesse levantar o fundo de garantia, segundo informações da Caixa Econômica Federal, seria necessário que ele comparecesse à Caixa e requeresse uma chave de conectividade manual. Pois bem, depois de passado um tempo, o reclamante foi a reclamada levar a sua CTPS para fazer a anotação, foi feito, entregue para ele dentro do prazo legal, mas, ainda assim, o reclamante ajuiza a presente reclamatória sob o argumento de que não conseguiu levantar o fundo de garantia e imputa que a reclamada procedeu os depósitos dos 2 contratos de trabalho em uma única conta, o que impossibilitou de fazer esse levantamento do fundo. Pois bem, a reclamada, primeiramente, registra que a reclamada, para abrir a conta do fundo de garantia na Caixa, ela envia os dados, o contrato de trabalho do obreiro para a Caixa, e a Caixa que faz a abertura de conta. 10971. Se a Caixa fez 2 contas vinculadas para o reclamante, isso não pode ser imputada à reclamada. A reclamada foi condenada a dano moral porque ele alega em sua exordial, peço vênia para ler, que havia sofrido humilhação por 2 vezes na secretaria da instituição bancária, descrédito à Caixa, bem como por duas vezes, e vergonha e impedimento de sacar o dinheiro que era seu. O juiz ele fundamenta a decisão dele, peço vênia para ler também, que restou íncito no ato ilícito do empregador e também prejuízo suportado pelo reclamante, que, inclusive, neste ato, tem natureza objetiva e sequer demandaria prova robusta, já que decorreu pelo simples ato da reclamada em proceder erroneamente os depósitos de FGTS de contratos distintos em conta única vinculada, aliado ao atraso do fornecimento inicial das guias de TRCT e, por fim, a demora de retificação dos dados do reclamante para que procedesse a continuidade do levantamento daqueles depósitos. Ora, excelência, destaque-se que a sentença é, inclusive, extra-petita. Ele, em momento algum da inicial dele, diz que houve atraso nas guias de TRCT, e o juiz fundamenta a decisão dele, dentre os fundamentos da decisão, tem esse atraso no TRCT. O atraso, primeiro, que não foi objeto de demanda. Segundo, que não se deu por culpa da reclamada. Ela não conseguiu entregar para ele no sindicato no dia, porque ele não estava de posse da CTPS dele para proceder à baixa. O dano moral, para a caracterização do dano moral, é imprescindível a conduta antijurídica da reclamada, o nexo de causalidade, o resultado danoso para o reclamante e o nexo de causalidade. A reclamada, em momento algum, procedeu de forma errada com o reclamante. Ela procedeu aos depósitos de forma correta. Ela, quando dessa primeira, o ajuizamento da ação, ela diligenciou junto à Caixa Econômica Federal e obteve como resposta que o reclamante teria que ir lá para sacar o seu fundo, pedir uma chave de conectividade manual. Não houve qualquer evento danoso para o reclamante. Ir à Caixa Econômica Federal
não pode, e a Caixa Econômica Federal, uma ou duas vezes, não conseguir sacar o seu fundo de garantia, sendo que, naquele momento, ele poderia ter feito uma chave de conectividade manual, isso não é nenhum evento danoso para ele, é, no máximo, um mero aborrecimento. Isso porque, também, quando da rescisão do primeiro contrato de trabalho, ele sacou todo o fundo de garantia dele. Consequentemente, não há que se falar em nexo de causalidade, tendo em vista a ausência de evento danoso e de conduta antijurídica da reclamada. Por isso, a reclamada roga pela reforma da sentença e, se assim não for, que, pelo menos, diminua o valor arbitrado de dano moral. Terminou, doutora? O relator pretende Está acrescentar? tudo bem explicado aqui. Isso aí houve uma confusão por parte da empresa. Inclusive, foi feito um outro processo, foi feito um acordo que era para apresentar as chaves, etc, etc. Mesmo assim, ainda continua errado o depósito. A responsabilidade é da empresa, ela que faz o depósito, a responsabilidade não é o banco que abre duas contas. Você tem que fornecer os elementos. Agora, se você faz o depósito numa conta de um contrato, o mesmo contrato tem dois contratos, mas faz de um contrato só, a responsabilidade é do empregador. O banco não faz essa divisão. O empregador tem que, inclusive, conferir os extratos normalmente para verificar se está correto ou não. Então, eu estou mantendo aqui, considerado que como é processo sumaríssimo, eu estou considerando a liberdade do juiz aqui na decisão. Bem, relator mantém o voto. Eu, como segundo votante, também estou acompanhando a questão da duplicidade, né? Houve esse acaso. Eu não podia sacar, porque estava tendo duplicidade numa conta. Então, estava, inclusive, duplicidade de depósito na mesma conta. Ficou confusa a coisa. Foi feito um acordo na audiência, mesmo assim, ainda continuou o problema, entendeu? Tem que ajuizar outra ação para resolver a questão. Esse cara refere também à empresa que tem Não, como eu falei, também como é sumaríssimo, normalmente eu Não, e a sentença ela examinou bastante, bem profundamente a questão. Juiz Marcelo Furtado. Estou acompanhando o relator. Então, assim, se decide a unanimidade, nós temos o voto do relator. Processo seguinte. Próximo seria esse processo aqui, uma doutora Mila, depois que a gente vai... Então, pode Mas tem pode. tudo. Deixa ele pro final, então. Depois a gente pode apregoar isso aqui. Vamos. Dá de papel, mas seguinte aqui. rascou em qualquer canal. Meus votos tudo na mão. Se eu já consigo abrir ele aqui. Essa aqui é um papel? O processo número 18 da pauta, um ROPS 10.790.57, 2017. Inscrita a doutora Moana Papime Reis Furlete, pela reclamada recorrente Séries. Opa, 11.200. Em seguida, eu vou dar a solicitação da chegada Entendi. O meu travou, eu não consigo, não está chamando aqui não. Qual que é esse? Esse é o 18. 10.790. 18 da pauta? 18. 10.790. Está entrando, ele não entrou aqui não, deixa eu ver aqui. Esse computador continua com Chegou. problema, né? Vamos ver aqui. Ando. Só um minutinho. Séries. É o Série Serviços Técnicos, FCA. Fiat. Bom, deixa eu ver aqui. Conheço dos recursos do mérito, nego-lhes provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 854 da CLT. Meu voto, senhor presidente. A senhora fala por qual parte, doutora? Pela recorrente Séries. A senhora tem a palavra, então. Boa tarde, excelências. Eu vou ser bem breve com relação à minha sustentação, porque ela paira principalmente com relação aos minutos residuais. A empresa ela foi condenada ao pagamento de 32 minutos residuais. Então, o juiz de primeira instância considerou 18 minutos antes e 18 minutos depois. A alegação do juiz de primeira instância, excelências, era com relação a deslocamento da empregada e a troca de roupa. Acontece que ele considerou apenas o tempo dito pela testemunha da reclamante, que era, inclusive, diverso daquele tempo alegado em petição inicial. A testemunha da reclamada, inicial, excelências, apenas para esclarecer, a reclamante ela informava que ela entrava em uma portaria da Fiat, se deslocava até outra portaria da Fiat, fazia a troca de roupa, voltava para a portaria da Fiat onde que ela ingressava na empresa, e aí sim ela batia o cartão de ponto.
Nós sabemos, por várias vezes, a gente vem aqui nessa tribuna esclarecer que a Fiat ela possui inúmeras portarias e o transporte especial ele desembarca os empregados em cada portaria correspondente ao seu trabalho. Então, não havia necessidade, excelências, que ela ficasse rondando a empresa e trocando de portarias por mera conveniência dela. Inclusive porque a testemunha da reclamada informou que havia havia vestiário na portaria 3 e que desconhecia qualquer empregado que fazia essa troca de portarias para que fosse feita a troca de roupa. Informou ainda que a distância entre essas portarias gastava mais ou menos 5 minutos. Então, ainda que ela fizesse esse trajeto, que é proibido pela reclamada, ela gastaria 2 minutos na troca de uniforme e 5 minutos no deslocamento para fazer o registro do ponto. Então, em momento algum, excelências, houve uma prova concreta que não houvesse essa disparidade de minutos entre a reclamante e a sua testemunha, e ainda não houve a ponderação do juiz de que houve prova dividida. Então, ele somente considerou o tempo que a reclamante assinalou na peça inicial, e não o que a testemunha da reclamada conseguiu lograr êxito. Em demonstrar para o juiz. Outro ponto também que foi desconsiderado pelo juiz de primeira instância, excelências, foi a questão da compensação daqueles minutos que já se encontram assinalados no cartão de ponto. Então, é por isso que a recorrente requer a reforma da sentença para que seja excluídos os minutos residuais e que, se não for esse o entendimento, que sejam considerados, excelências, apenas 8 minutos na entrada e 8 minutos na saída, que seria a soma do tempo afirmado pela testemunha da reclamada em audiência de instrução. O juiz já esclareceu que as duas testemunhas ouvidas nos indicam que o procedimento de entrada da autora era o mesmo, ou seja, entrava pela portaria, se dirigia até o vestiário para a troca de roupa, depois dirigia o local de trabalho, onde era registrado o ponto. Então, não pode compensar nada aqui, né, de horário registrado no cartão. Aí ele fala, exceto por esses fatos, o tempo gasto em cada uma dessas atividades é controverso, já que os tempos ditos pela testemunha ouvida da reclamante são muito superiores àqueles mencionados pela segunda testemunha ouvida, quer dizer, comparam as duas coisas. Contudo, continua o juiz, já me posicionei em processos similares, que horários de chegada e saída dos especiais não são aleatórios, mas decorrem de um planejamento empresarial e assim por diante. E com base nesse conhecimento dele, de fato, todo ele analisou e definiu esse tempo. Então, estou mantendo. Eu também, como segundo votante, também estou de acordo. A questão é justamente a prova, a análise sobre o juiz de primeiro grau, sempre, sobretudo no procedimento sumaríssimo, né, sempre deve ser prestigiado. Estou inteiramente de acordo com o voto do juiz Marcelo Furtado. Estou acompanhando. Então, assim, se decide a unanimidade, os termos do voto do relator. Obrigada, excelência. Temos um processo na sequência aqui das inscrições, o número 12 da pauta. Eu tenho a doutora Alice, se encontra inscrita pela reclamante, mas o doutor Elias Neto, ele se encontra inscrito pela reclamada e ele pediu para que se aguardasse um pouco, parece que está fazendo sustentação oral. Está a caminho daqui. Está a caminho. Eu indago a advogada se ela pretende aguardar ou se pretende que julguemos, que tem a ordem de inscrição, nós temos que obedecer à ordem de inscrição. Pode aguardar. Então, passamos ao processo seguinte. Processo número 24 da pauta é o RO 10.964/81/2016. Inscrito o Dr. Giovanni Câmara de Moraes, pela reclamada recorrida. 24. Relator com a palavra. 24, sindicatos de engenheiros, né? Sindicatos de engenheiros. Parou de passar aqui, né? Não dá para entender. Eu conheço o recurso no mérito dolo e provimento parcial apenas para excluir o pagamento dos honorários advocatícios, mantendo a sentença quanto ao mais. Meu voto, senhor. O senhor está inscrito por qual parte, doutor? É pela recorrida, CEMIG. Aí eu vou me reservar no direito de sustentar, caso haja alguma divergência. Pois não, doutor. Eu, como revisor, eu estou acompanhando o voto do relator, o juiz Marcelo Furtado. Acompanho também o voto do relator. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Processo número 16 da pauta é o RO 10.708/24/2016. Inscrita a doutora Cibele Lopes da Silva, pela reclamada recorrente.
Número 16. 16. O relator com a palavra para a conclusão do voto 16. Via Varejo. Via Varejo. Estou... 16. Tá. Com isso dos recursos no mérito nego-lhes provimento. A ambos. Doutor, só tem a palavra. Sim. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Todos os componentes da turma e colegas aqui presentes. O juiz de primeiro grau considerou a reclamante inserida na exceção do artigo 622, alegando que a reclamada teria se desencilhado do seu ônus probatório na medida em que comprovou que a reclamada recebia salário maior do que o mínimo garantido na CCT. No entanto, o artigo 62 prevê que os 40% da gratificação da função deve ser calculado sobre o efetivo salário. Ainda que assim não fosse, a reclamada não apresentou nenhum demonstrativo de pagamento dos funcionários da filial que recebessem o mínimo garantido, nem mesmo por amostragem. E, como é de conhecimento, a reclamada é habitualmente demandada e é público notório que os vendedores percebem remuneração à base de comissões e premiações que perfazem a remuneração em torno de 3 a 5 mil reais. E não comprovando, assim, não podendo ser considerado que a autora detinha padrão de remuneração mais elevado aos demais empregados. Ainda que assim não fosse, o juiz considerou que a reclamante teria afirmado em seu depoimento que era a maior autoridade dentro da loja. No entanto, não há essa confirmação em momento algum no depoimento dela. Ao contrário, ela afirma que ela era subordinada ao gerente regional, de onde partia todas as decisões. Ele considerou que ela detinha o poder de mando por poder indicar funcionários a serem demitidos. Quem indica está sujeito à autorização de quem decide. E quem decide que tem o alter ego e que é investido da figura de empregador. Não obstante também, a prova testemunhal é no sentido de que o gerente não tem autonomia dentro da loja, que todas as decisões são passadas pelo gerente regional, que a margem de desconto é a mesma concedida tanto à gerente quanto aos demais vendedores dentro da loja, que eles não têm autonomia para assinar em nome da empresa, que não podem aplicar penalidades, advertir, suspensões e nem mesmo demitir. E em momento nenhum foi ventilado o que foi comprovado que a reclamante também não detinha autonomia sobre a sua própria jornada, o que já é incompatível com o dispositivo. Porque a prova testemunhal é no sentido de que o gerente regional é quem estipula a jornada a ser cumprida, inclusive fiscaliza essa jornada através da senha do alarme, das conversas de WhatsApp e pelo telefone corporativo. Inclusive, a gerente ela não pode sair da loja sem que o regional autorize. Em momento nenhum foi ventilado essa situação, que ela detinha um controle e tinha uma jornada pré-estabelecida. A própria testemunha da reclamada confirma que os gerentes não têm poderes para admissão e nem demissão, necessitando da aprovação do regional, que não tem procuração da empresa para negociar com fornecedores e que não pode interferir nas aprovações de crédito aos clientes, e que a manutenção e reparo das lojas que estão sujeitos também à autorização do regional. A própria reclamada confessa que o gerente regional ele pode aplicar penalidades nos gerentes, que figura de empregador que pode ser penalizado, receber advertência, suspensão por atos indisciplinares, se ele é a figura própria do empregador. Então, a presente para pedir a reforma, para considerar que ela não está inserida nessa exceção, até mesmo por causa da incompatibilidade do rígido controle de jornada que ela sofria e, consequentemente, condenando ao pagamento das horas extras na forma da jornada declinada e confirmada pela prova testemunhal, tendo em vista que não foram apresentados controles de frequência. No que se refere à equiparação, o juiz de primeiro grau também negou as diferenças salariais pleiteadas, alegando que a recorrente
ela não teria provado a existência de identidade de função e que as testemunhas não comprovaram que a autora trabalhou junto com o Paradigma na mesma loja. Ocorre que a própria preposta confessa que todos os gerentes estão sujeitos às mesmas regras e que a reclamante assumiu a função do Paradigma na mesma localidade, que em todo momento eles trabalharam na mesma localidade. E o que foi confirmado por ambas as testemunhas. A reclamada não apresentou nenhum fato impeditivo ou modificativo. Ela tentou induzir o juiz ao erro, alegando que o Paradigma foi contratado em 1998, juntando demonstrativos de pagamento de um funcionário estranho à lide, que não foi nomeado como se fosse do Paradigma, e mostrou a ficha financeira, no qual discrimina a promoção em julho de 2015, ou seja, no período dentro de 2 anos da contratação. E a própria reclamada confessou que eles exerciam as mesmas atividades em mesma localidade em todo o período, o que foi confirmado por ambas as testemunhas. Portanto, a reclamante tem o direito a receber essas diferenças salariais, motivo pelo qual se requer a reforma. Pois não, o relator pretende acrescentar. Senhor presidente, com relação às horas extras, veja bem, na espécie, isso aqui, estou dizendo, na espécie, o recebimento de salário diferenciado é evidenciado nos contra-cheques das folhas 37 seguintes, que registram salário mensal de 5.721, quantia bastante superior ao padrão remuneratório dos vendedores garantido nas CCTs, notando-se que não estão computados naquele salário da reclamante as premiações habitualmente pagas, que lhe eram pagas. Por sua vez, a testemunha ouvida da reclamada corroborou o exercício da função destacada pela reclamante, informando que o gerente, cargo ocupado pela reclamante durante todo o contrato, era a autoridade máxima da loja, coordenando todos os demais empregados, detendo poderes para admitir e dispensar, sendo responsável pelo funcionamento da unidade que estava lotada, reportando-se diretamente à gerente regional. Importante frisar que esse negócio de admitir e demitir empregado de empresas grandes, o gerente não faz isso, não. Quem faz isso é o setor de recursos humanos. Hoje, antigamente se fazia isso, hoje não existe mais isso, não. Nem em banco, em lugar nenhum. O gerente não é responsável para admitir, demitir, fazer pagamento, nada. Ele comunica tudo ao setor próprio. Né? Bom, então ele se reportava diretamente ao gerente regional, tá bem? Então, bom, por outro lado, então, a questão agora da equiparação, deixa eu ver aqui, da equiparação, a própria reclamante afirmou aqui, ó, deixa eu ver onde que está o depoimento da reclamante aqui. Equiparação salarial, depoimento da reclamante afirmou que nunca trabalhou juntamente com o Paradigma, em período concomitante, na mesma loja, que o Paradigma era gerente de uma loja que a reclamante foi gerenciar após a nova promoção daquele. Ela só foi para lá depois que o outro foi promovido. Então, que acredito que as funções do Paradigma as mesmas que a depoente, mas não chegaram a trabalhar, a exercer a mesma função concomitante, pelo menos no mesmo estabelecimento. E isso varia. Ainda mais numa empresa igual a Via Varejo, que depende de loja. Você tem loja pequena, loja grande, loja de todas as formas. Então, você não pode equiparar o gerente de uma loja com outra. Tanto que a nova legislação trabalhista agora até fala que está afastando isso peremptoriamente, que tem que ser no mesmo local mesmo, na mesma loja. Bom, então, em função disso, é que estou mantendo a decisão. Meu voto, senhor presidente. Já votei. Mantei o voto, né? Eu, como revisor, estou com o voto do relator. Essa questão do cargo de confiança aqui ficou bastante claro. Além dele, só tinha um gerente geral, regional, ou seja, havia aquela clara caracterização aqui desse cargo de confiança que não se admite ao controle de jornada. Eu estou acompanhando inteiramente o voto do relator, juiz Marcelo Furtado, terceiro votante. Senhor presidente, igualmente eu peço a sustentação oral. E o que eu vejo da prova, respeitosamente, não é o que consta dos autos. O salário dela de R$ 5.721, dos demais R$ 943. A testemunha da reclamada disse
que a demissão de empregados da loja que gerencia é feita pelo próprio gerente. Ela tem poder ela dispensa. Ela apenas comunica ao gerente. É o contrário, ela não comunica para dispensar, não. Ela dispensa e depois alguém tem que saber que ele dispensou para implementar os autos, são os órgãos de pessoal. E, obviamente, até o presidente da Via Varejo, ele deve satisfação ao Conselho de Administração da SA. Isso aí não vai descaracterizar o poder de gestão do gerente que administra, né, a unidade com esses poderes. Por esse fundamento, eu estou acompanhando o relator, respeitosamente. Bem, eu também gostaria de registrar aqui que eu recebi o memorial por reclamante, examinei aqui. Só em relação ao controle de jornada, que ela Se quiser, não tem, porque controle... Mas o gerente estipular a jornada dela para ela ser cumprida, não poder se ausentar sem autorização. A prova testemunhal é nesse sentido. E quanto a... Doutora, mas a matéria foi toda examinada, e se houver alguma omissão, no caso, atualmente... Só uma, pela ordem, excelência, poderia só em relação a uma questão da equiparação salarial, é porque tem o depoimento da preposta, ela é no sentido de que há apenas um gerente em cada loja. E que, durante todo o período, eles trabalharam no mesmo município e exercendo as mesmas atividades. Doutor, mas sem interpretação da prova, isso aí, com certeza, foi examinado e também pode ser objeto de desembarque, se for o caso aí. Claro, a gente esclarece, se for o caso, a gente esclarece. Tá, joia. Obrigada. Boa tarde. Ok, boa tarde. Assim se decide, então, a anonimidade dos termos no voto do relator. Processo seguinte. Então, podemos apregoar o 12 da pauta. O processo número 12 da pauta, um RO 10.521.46, 2017, inscritos a doutora Alice Valadares Pereira, pela reclamante recorrente, e o doutor Elias Negin Neto, pela reclamada recorrida. Número 12. 12. Relator, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação, diferenças de comissões incidentes sobre as vendas a prazo, que já é matéria pacífica, com reflexo em repouso, 13º, férias mais um terço, aviso prévio e FTS, conforme se apurar a liquidação. Arbítrio ou acréscimo de condenação nessa instância, valor de R$ 1.500, com custos adicionais de R$ 30 pela reclamada. É o meu voto, senhor presidente. Bem, primeiramente, fala a doutora, fala pela recorrente. Recorrente, só tem a palavra. Boa tarde. Vou ser bem breve. Eu gostaria, a reclamante requer a valoração da prova testemunhal. Foram ouvidas 2 testemunhas. O juiz de primeira instância não considerou o depoimento de uma das testemunhas. E a testemunha ouvida a rogo da reclamada, ela trabalhou apenas por 4 meses com a reclamante. E a testemunha, senhor João Evangelista, ele esclareceu que até 2012 e 2013 sequer existia um turno de trabalho. Na ocasião, eles trabalhavam de 7h30 às 19h30. E ele esclarece ainda que, antes de registrar o ponto, eles tinham que fazer a limpeza da loja, organização de setor, o que consumia cerca de 1h30, 1h40, que o intervalo era de 40 minutos, e esclarece ainda que não havia folga compensatória de domingos e feriados. Então, a recorrente requer a valoração da prova testemunhal e o deferimento das horas extras. Pois não. Doutor. Senhor presidente, com cumprimento aos demais integrantes, pela recorrida, gostaria que o voto, Sua Excelência, o desembargador relator, fosse acompanhado pelos demais votantes. Pois não. Doutor Zé Murilo, você pretende... Não, essa questão aqui, inclusive, eu estou olhando aqui, o juiz já definiu a hora extra aqui, ué. Já foi definido. Já foi definido a hora extra aqui, entendeu? Mas não houve recurso por parte da empresa. O recurso foi só da reclamante, que ela queria um acréscimo. Tá muito estou mantendo a sentença. Só a diferença de comissão em relação à nossa tese. E essa questão que eu estou mantendo a sentença para entender que a prova está bem avaliada. Eu, como revisor, eu estou acompanhando o relator, juiz Marcelo Furtado, o terceiro votante. Assim, então, se decide a unanimidade, nos tendo o voto do relator. Registrado que a doutora... A doutora aguardou. Aceitou em aguardar a presença. A doutora agradece. Bem, então, passemos ao processo seguinte. Não existem mais sustentações orais. Não tem mais citação oral nos processos da relatoria do desembargador Zé Murilo.
Com relação às divergências, já estão No número 5, não, no número 5. Acho que já está tudo ok, tá? Porque número 5 tem duas opções, e me parece que a Eu segunda... vou ficar com a segunda, que eu já fiz adequado, né? Então fica a unanimidade na segunda. Os demais Tem mais já alguns. estão Os outros já estão adequados. Estava primeiro, eu falei, faz a segunda aí, que eu sei que a turma vai votar na segunda, que eu já faço. Só para desviar a atenção um pouquinho. Né? Então, os demais processos em que constam divergência ou observação já foram adequados ou adaptados, e os demais foram todos examinados e decididos da forma já disponibilizada pelo relator. Os embargos declaratórios também estão... Ok, e os votos também do processo físico também já estão ok? A pauta do processo físico, me parece que tem 5 processos e não tem nenhuma divergência, estão todos examinados, inclusive os embargos declaratórios. Dos que eu participo, eu estou inteiramente de acordo com o revisor terceiro votante, doutor Marcelo. Doutor Helder ainda não participa desse... Então, encerrada a minha participação, eu peço licença para ausentar. Vamos pesar, mas você... Se Deus quiser, daqui uns dias nós estamos de volta. Você, como o mais antigo da turma, você pode ficar, pode ir, nós não vamos falar nada. Pode deixar. Senhor presidente, só para registrar aqui, para não ficar em branco, agradecer mais uma vez ao doutor José Murilo pela honra de me convidar para substituí-lo durante as merecidas férias dele, e será mais uma vez um prazer trabalhar aqui na sexta turma. E é um prazer, claro. E a sexta turma fica muito feliz com a vinda de vocês, você sabe que vocês são muito bem-vindos aqui nessa... Muito obrigado. Nós ainda vamos encontrar. Muito nos auxilia e nos engrandece. Obrigado. Obrigado. Pelo apoio. Processos da relatoria do doutor Anemar Pereira Amaral. Segundo votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Terceiro votante, juiz convocado Helder Vasconcelos Guimarães. É uma sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. Processo número 5 da pauta, o RO 10.000. 367-34-2015, 503-0104. Inscrita a doutora Viviane Martins Parreira, pelo reclamante recorrente. Caso recorrente, Manuel Anastácio, né? Eu estou... Bem, para facilitar a sustentação oral, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e, no mérito, estou negando-lhe provimento. A doutora tem em conta inscrita o... Reclamante. Já está a ponto lá? Tá? Só tem que ter um nome, não, né? Doutor, o senhor está nos ouvindo, doutor? Sim, estou ouvindo. O senhor está falando por qual das partes, doutor? Pelo recorrente, substituindo a doutora Viviane. Pois não. Então, eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra. Diante do decidido, eu vou ficar calado, Excelência. Eu agradeço a atenção de todos. Pois não, o juiz Marcelo Furtado. Esse é o número? É o número 10.367, é o... Estou de acordo. Da pauta. Juiz Helder. Estou de acordo, senhor presidente. O doutor podia declinar o nome para a gente poder registrar, doutor? Obrigado. Cláudio Fernandes, OAB 49540. Pois não, doutor, nós agradecemos a participação e assim, então, decide-se na forma do voto do relator a unanimidade. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Processo número 16 da pauta, o RO 11.401, 70-2016, inscrita a doutora Clarice Couto e Silva de Oliveira Prates, pelo reclamante recorrente. Número 16. 16. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, negando-lhe provimento. Estou ficando vencido, em parte, no aspecto aqui da nulidade do acordo, no que diz respeito à vigência... Quitação geral. É porque não está abrindo aqui. A quitação geral, definindo o acordo coletivo de trabalho. A doutora fala pelo reclamante, só tem a palavra. Boa tarde, excelências.
Boa tarde. O reclamante recorrente ele visa a sua reintegração, né, através da anulação do PDVI e que foi adotado por um acordo coletivo de trabalho extraordinário. Tanto o acordo coletivo de trabalho extraordinário quanto o PDVI, desde o inicial a gente aponta várias irregularidades. No OCT, por exemplo, tem a ausência de negociação coletiva, a ausência de autorização para a negociação coletiva, a assinatura do acordo coletivo desconhecendo o próprio PDVI, isso nos provados autos. O PDVI tem várias irregularidades também, como os documentos do Conselho de Administração não apresentam autorização para que fosse criado o PDVI. O PDVI, ele principalmente, ele tem um perfil discriminatório e que esse tribunal já tinha proibido a Copasa de realizar esse tipo de PDVI. Desde o inicial, a gente vem citando um processo que aconteceu em 2008, em que a Copasa criou uns regulamentos direcionados para pessoas de idade ou aposentados ou em vias de se aposentar. Aposentados, idade, ou aposentados ou em vias de se aposentar. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o sindicato, na época, ajuizaram ação contra esse regulamento, que foi considerado discriminatório por ser direcionado a esse grupo de pessoas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público pediu para que fosse que tinha havido uma omissão, pediu para que fosse esclarecida essa omissão no sentido de que a Copasa se abstivesse de criar qualquer outro programa, norma, regulamento interno, qualquer coisa, inclusive nenhum, etc., qualquer um que fosse discriminatório. Os embargos declaratórios foram acolhidos, foram dados procedência e foi determinado que a Copasa se abstivesse desse tipo de criação de programas e regulamentos. A Copasa entrou com os embargos sobre essa decisão e perguntou se ela poderia, no futuro, criar algum PDVI que fosse voluntário. E o tribunal foi firme dizendo que, se fosse direcionado a grupos de pessoas, não, estava proibido, porque era discriminatório. O PDVI ele é direcionado para pessoas, no seu ponto 2.1, letra C, ele direciona para pessoas com idade ou aposentados ou em vias de se aposentar. Então, essa é uma das questões que a gente, desde o inicial, vem se apontando, que é um descumprimento de uma ordem. Além disso, existe, se caso não fosse entendido assim, né, não sendo assim entendido, né, sucessivamente foi pedido que o regulamento que pagou a menor, fosse a questão da interpretação do pagamento do prêmio de incentivo, ele foi pago a menor do que estava... A cláusula ela é dúbia. Várias decisões estão sendo reconhecendo que a cláusula é dúbia. Mas, mesmo assim, não estão dando a diferença. Se a cláusula é dúbia, sobre a forma, o cálculo desse prêmio de incentivo para o desligamento, então, esse tem que ser, em princípio, para o operário, ela deveria ser favorável para os empregados e não contra eles. É nesse sentido que a gente vem recorrendo. Obrigada. Pois não, essa questão da validade do PDVI, eu realmente não vejo, porque eu compreendo que esse plano de demissão ele é uma regra estabelecida pela empresa, várias empresas, sobretudo as empresas públicas, visando lá enxugar o quadro, ou renovar o quadro, e, de alguma forma, ela tende a dirigir a um grupo, né, naturalmente, que não vai se dirigir àqueles recém-contratados, porque foge até a lógica. Agora, eventual irregularidade na formação, irregularidade formal na elaboração desse plano, eu entendo, eu não vejo que essa irregularidade, pelos elementos dos autos, não consegui vislumbrar essa irregularidade, e mesmo que houvesse, eu acho que até a Justiça do Trabalho não teria nem competência para discutir se foi feito dessa forma ou de outra. Também a Justiça do Trabalho proibir que a empresa produza um PDVI, de qualquer forma, eu acho meio assim, meio radical afirmar isso. Né? Ainda que houvesse, desde que não haja discriminação, mas é um elemento a se examinar. E eu não vi discriminação no caso aqui, doutor. Eu conferi plena validade a esse plano de demissão
incentivada por parte da Copasa, e estou conferindo validade a ele. No que diz respeito apenas ao acordo coletivo, que fez referência a esse plano de demissão, conferindo quitação geral de toda e qualquer parcela, para presente, futuro, etc., é que eu vislumbrei uma irregularidade, mas no aspecto de ofensa aos direitos coletivos, no sentido mais lato, porque um sindicato, eu sempre compreendi isso, não é nesse caso, mas sempre compreendi que o sindicato ele tem poderes limitados para renunciar a direitos. Entendeu? E eu entendi que é renúncia a direitos, inclusive, de forma genérica. Né? Agora, já antecipei que, nesse aspecto, eu estou sendo vencido, não estou declarando a nulidade da cláusula do acordo coletivo de trabalho que prevê essa quitação geral. Estou ficando vencido, está prevalecendo o entendimento que tem plena validade, que foi um acordo firmado, o próprio sindicato admite que elaborou, aliás, virou modo do sindicato celebrar um acordo e amanhã vai lá na justiça questionar o acordo. Né? Mas aqui, sobretudo em tempos de reforma trabalhista, né, em que hoje está prevalecendo, daqui a pouco vai prevalecer quase que integralmente o negociado sobre o legislado, nós temos que já nos adaptar a esses novos ventos que estão soprando na direção do direito do trabalho e, sim, procurando adaptar na medida do possível. Bem, com relação ao prêmio incentivo, o prêmio pecúnia, aquele prêmio para demissão, essa turma já examinou vários casos e o entendimento é unânime no sentido de que a interpretação tem que ser restritiva, porque é uma causa benéfica. Por essa razão, é da forma como foi realizada e decidido em primeiro grau, eu estou também mantendo. Em suma, doutora, estou negando provimento ao recurso, fico vencido apenas no aspecto da nulidade da quitação geral. Passo a palavra ao juiz Marcelo Furtado Vidal, que é o revisor. Senhor presidente, eu peço vênia à sustentação oral, a qual eu ouvi com atenção, mas eu tive a oportunidade de instruir esses processos e, desde o início, instruí vários na primeira instância, e as primeiras ações que foram juizadas, eu cheguei o único ponto que era trazido era a interpretação da cláusula, da base de cálculo. Só vinha isso. Não se questionava a legitimidade, era uma interpretação semântica da cláusula. Eu cheguei, inclusive, em uma decisão minha, a primeira, entender que a cláusula era dúbia e deveria prevalecer o princípio indúbio pro mísero, tal como a ilustre advogada sustentou da tribuna. Mas, no decorrer das instruções, apurando a matéria fática que cada processo trazia, eu fui forçado a chegar a uma conclusão totalmente contrária a essa. A ampla divulgação do plano, eu tive reclamantes que se aposentaram com plano de saúde, encontrei, inclusive, com um no Mater Dei recentemente, algo que os novos que estão ingressando no mercado, não vi discriminação, vi uma empresa assim europeia. Então, eu não vejo a realidade que me é trazida nas audiências, não é a realidade que algumas petições trazem. Sabe? Eu tive um caso que eu falei, isso é um assédio processual do empregado, porque vocês estão pintando um quadro na petição inicial de sofrimento, de torpor, que os autores, quando eu converso com eles aqui na audiência, eles estão felizes da vida, receberam 400 mil, 300 mil reais, querem reintegração, vão devolver isso? O sindicato assinou, incorporou no acordo coletivo as cláusulas, tiveram várias reuniões, quer dizer, um assunto debatido na empresa. Então, esses elementos fáticos me convenceram, né, e tanto que eu mudei meu entendimento. Hoje eu estou entendendo que a quitação, inclusive, é geral e restrita com concordância sindical. Então, respeitosamente, a sustentação oral, eu estou acompanhando. É o meu posicionamento, ressalvado o voto, a parte vencida de Vossa Excelência. Pois não. O Giselder. Senhor presidente, eu também sigo o mesmo caminho e de mais a mais, a gente tem que colocar sempre o seguinte: assinou, aderiu ao PDV porque quis, ele não foi obrigado a fazer. Pelo tempo de serviço dele, ele estava prestes a se aposentar, se é que não aposentou, porque está quase 30 anos de casa, inclusive.
recebeu o valor aqui da rescisão, o salário dele 5 mil e pouco, recebeu só de prêmio 55 mil, ou seja, foi um valor que, se ele tivesse aposentado, ele não ia receber nada, 40% fundo de garantia, esse prêmio não ia receber, se ele quisesse encerrar o contrato, né? Ressaltando isso. Quer dizer, se faz o programa através do sindicato, ele adere porque quer. Agora, discutir data vênia, doutora, os aspectos do próprio acordo, se o Conselho de Administração poderia ou não, se o sindicato, aí eu acho que foge também da nossa competência. O sindicato existe, a Copasa existe, fizeram um acordo. Eu não sei se o Sindágua, por exemplo, que é um sindicato forte, ele ia prejudicar tanto assim, como o próprio doutor Marcelo está falando, como se aparenta em algumas iniciais. Eu, desde sempre, eu dei validade àquele acordo, sempre dei, nunca entendi que a interpretação, tanto é que foi tão divulgado, livro, jornal na internet e tal, o sindicato, porque teve, na primeira oportunidade, teve essa dúvida, mas depois foi muito bem esclarecido. Por isso, data vênia, doutor, eu estou seguindo o entendimento do doutor Marcelo, inclusive, senhor presidente, a respeito da divergência que ele apresentou. Pois não, eu lancei a divergência aqui, os fundamentos, eu estou só ressalvando aquele entendimento, mas prevalece, então, a conclusão no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Então, assim, se decide por maioria. Boa tarde. Passemos ao processo seguinte. O processo número 15 da pauta, o RO 11.306.46/2015, inscrito Dr. Fernando César Teixeira, pelo reclamante recorrente. 44. Qual o número? 11.306. O número da pauta. 15. 15. Foi. Mas agora ele está abrindo. Deixa eu ver aqui. 15. Itaú e Marcos de Almeida, não é isso? Isso, excelência. Bem. A conclusão. Essa inscrição foi feita mais depois que eu tinha. A conclusão é no sentido de conhecer os recursos ordinários interpostos, negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do reclamado para a. Decotar a condenação ao pagamento das diferenças salariais. B. Determinar que as diferenças de remuneração variável e de comissões e prêmios semestrais sejam apuradas em liquidação de sentença, autorizando a dedução das parcelas pagas sob idêntico título. C. Decotada a condenação ao pagamento de PLR proporcional relativa a 2015, bem como das parcelas PCR, PPR e PR. Excluir os reflexos das horas extraordinárias no cálculo da PLR. E afastar a determinação de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Estou reduzindo o valor da condenação para R$200 mil, com custo de R$4 mil. A conclusão, senhor. O senhor fala por qual parte, doutor? Pelo reclamante, excelência. O senhor tem a palavra. Tá. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos desta igreja turma. Excelência, aqui estamos diante desses processos que semanalmente a gente vem discutindo e não é interesse desse advogado ficar prolongando essa discussão que nós já traçamos aqui há algum tempo. Nós pedimos vênia à propositura de voto de Vossa Excelência, que não seja acompanhado pelos demais, para que seja mantida a sentença com relação ao recurso do reclamante, da reclamada, e seja dado provimento ao recurso do reclamante, especialmente quanto à questão da prescrição, com relação à dispensa imotivada, tendo ele sido empregado ainda advindo do BENJ, e também pelas horas extras, pelo fato de não comprovada máxima vênia nos autos a alegada confiança bancária. Então, com essas singelas palavras, a gente pede para que seja dado provimento ao recurso do reclamante e negado da empresa. Pois não, doutor. A matéria aqui é bastante repetida, bastante coisa como o doutor já afirmou na tribuna, e o voto aqui é longo, e eu vou me limitar a manter essa proposta, se houver. Todas as questões foram examinadas aqui, com certeza, e se houver alguma omissão, com certeza, terei o prazer em esclarecer eventuais embargos de declaração. Passo a palavra ao juiz Marcelo Furtado, que é revisor. Estou acompanhando.
Juiz Helder Vasconcelos, terceiro votante. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Então, assim se decide, a unanimidade, no terceiro voto do relator. Ok, boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. É uma inscrição feita hoje aqui na sessão, processo número 2 da pauta, o RO 10.107-09-2017. Inscrita a doutora Lícia Miranda Eleutério Azevedo, pela recorrente reclamada. Corrente reclamada. Asco, né, Metais? Isso. Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, estou dando parcial provimento para reduzir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais para R$ 1.500 e reduzindo o valor da condenação para R$ 1.500 com custas pela reclamada no importe de R$ 30. A matéria prefeição essa. Não, tem outras questões. Só tem a palavra, doutora. Sentíssimo advogador presidente, relator, que os cumprimentos os demais componentes da turma. No caso em que pese a proposta de voto atender parcialmente, insistiria a reclamada, primeiro, a uma questão que talvez seja ultrapassada, mas quanto à nulidade arguída sobre a sentença, em razão da falta, principalmente da falta de comprovação de poderes dos presentes naquela sentada para serem notificados, receberem a intimação inicial para uma audiência. Circunstância da qual foi, então, aplicada a revelia à empresa e findou a sentença por condenar, impôs a condenação a título de danos morais à empresa. De outro lado, há que se considerar também a questão sobre a juntada de um documento novo, e diga-se novo, pois foi ele produzido, por assim dizer, após ao prazo, a audiência inicial, ao prazo ali estabelecido. Então, portanto, trata-se de uma ata de audiência realizada pouco após a inicial e ao prazo conferido na inicial respectiva desse processo, em que o mesmo reclamante, que alega na inicial de que no local não haveria banheiro algum que se lhe fosse disponível, obrigando a fazer suas necessidades de forma rústica, como ele diz em suas palavras. De outro lado, ele, nessa ata de audiência, juntada como documento novo, ele, como testemunha, compromissado e juramentado, menciona, sim, que havia um banheiro na portaria, que pese ficar longe, que ficava de certa distância, mas que havia um banheiro na portaria. Ou seja, está-se diante de duas situações. Ou o reclamante está cometendo um crime de falso testemunho, em uma audiência em que menciona fato contrário ao que alegou no seu processo, ou então está, por fim, beneficiando de forma, não diria ilegal, mas de forma injusta, beneficiando dessa pena de revelia aplicada sobre a reclamada em razão da alegação ali contida, enquanto ele menciona que não haveria banheiros, remanescendo ainda a condenação a danos morais, na audiência, compromissado e juramentado, menciona que havia, sim, um banheiro. Então, portanto, são fatos, um documento novo, produzido após a audiência, ao prazo de defesa, que demonstra fato totalmente contrário àquilo que o reclamante alegou na inicial, e que a veda reclamada seria, portanto, suficiente a afastar totalmente a condenação imposta. Eis que, por mais que haja distância, a situação da existência de um banheiro muda totalmente a alegação da petição inicial. Enquanto se menciona que não existe banheiro, de outro lado, ele menciona que há sim um banheiro, que em que pese distante, possa lhe causar uma certa dificuldade, por assim dizer, é distante, complica um pouco a ida do banheiro, mas o banheiro existe, é disponível e está adequado para uso de qualquer um dos empregados. Portanto, é pelo que pede para que seja anestesida, na verdade, a proposta de voto, para que seja totalmente excluída a condenação a título de danos morais, em razão especialmente desse documento novo, juntado com o depoimento do reclamante na condição de testemunha no processo. É o que se requer, excelência. Procedimento sumário, estou mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, mas só esclarecendo com relação ao documento novo, na verdade não é novo, porque ele foi produzido antes, né? Ele foi produzido em 5/7/2017, enquanto a sentença foi produzida em 25/7/2017. E depois houve a revelia da reclamada e a prova que é questão fato, né? Existia ou não existia. Aqui nos autos, nesse feito, o que veio é no sentido de que o que ficou estabelecido é no sentido de que efetivamente havia a carência desses sanitários, desses banheiros para disponibilização para os empregados.
Eu vou manter a sentença, estou mantendo a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos. O juiz Marcelo Furtado, segundo votante. Acompanho. Juiz Helder Vasconcelos, terceiro votante. Senhor presidente, aqui no meu voto disponibilizado, o senhor estaria reduzindo. Eu reduzi de 5 mil para 1.500. É 1.500, porque aqui está 2.000, 1.500. Ah, não ficou? Não, não. Meu aqui está 2.000. Por isso que eu só indago Vossa Excelência. Talvez é o material, hein? Deve ter na sexta. Deixa eu só conferir aqui, porque eu estou com 2, deixa eu ver aqui. Talvez na hora que mudou, não colocou não, gravou. Engraçada. Na conclusão está 2.000 e no voto está 5.000. Não, eu reduzi. Aqui é 1.500, como eu li. Então tá, ok. Tá, eu li para 1.500. Eu vou retificar aqui, porque porque isso aí é o padrão da turma. Nós estabelecemos um valor nessa média aqui. Só porque houve essa divergência. Ok, senhor. Por favor. Eu estou de acordo. Então, assim, se decide a unanimidade, tendo o voto do relator. Perfeito. Só ficou 1.500, então, né? 1.500. É porque eu li no Word e eu acho que eu vou... No voto, na hora que acertar aqui, não veio. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Diz que nós vamos ter brevemente um PJE melhor aí, né? Deixa eu acertar aqui antes que... R$ 1.500 para R$ 1.500. Obrigado, doutor Leandro, porque senão essas coisas passam muito, às vezes, apercebidas. Coisa demais. Depois é que vem... Às vezes a gente faz e esquece de colocar gravar, né? Ok. Você acerta para mim na tua conta, tá? Não existem mais sustentações orais, nem divergência, só tem 2 processos que o senhor vai retirar de pauta. Né? O número 7 e o número 24. Então são 2 processos que estão sendo retirados de pauta, o número 7 e o número 24. Os demais que têm divergências, eu já fiz a adequação e já foi registrado a conclusão do voto, né? Indago com relação aos embargos declaratórios, doutor Marcelo, doutor Helder. Então, assim ficam decididos os processos em que eu sou relator e também no que diz respeito aos embargos de declaração. Então, encerramos essa sessão em que eu sou relator. Passamos para a pauta do doutor Marcelo. Doutor Marcelo Furtado Vidal. Senhor presidente, pela ordem, eu estou com um pedido de adiamento, está pendente decisão que eu recebi ontem no gabinete, e recebi inclusive o advogado. Eu queria conversar para saber se ele está presente, que eu fiquei de decidir agora. Qual o processo que é, doutor? Pedido de adiamento é número 11 da pauta. Qual que PJE 10511. O advogado está presente desse processo, pediu adiamento? Donaldo José de Almeida, o requerente. Pelo visto, não está presente, doutor Marcelo. Eu vou indeferir, que só é possível constar o fundamento? Agora ou aguarda depois da sustentação? Não cabe. Esse processo é esse que tem citação oral? Ele não está na sustentação oral, mas ele faz no rol. Ele está no rol dos processos que nós vamos julgar. Aguarda o momento próprio depois. Podemos aguardar, que aí se você só no voto consta que foi indeferido o requerimento. Ele acompanha. Então, podemos apregoar. Processo da relatoria do juiz convocado Marcelo Furtado Vidal, segundo votante, juiz convocado Helder Vasconcelos Guimarães e terceiro votante, desembargador Anemar Pereira Amaral. É o processo número 30 da pauta, o RO 12.00141, inscrito Dr. Sidney Davi Pildevarser, pela reclamada recorrida. Boa tarde. Pensei que era segundo. Bem, o relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso, rejeitando a preliminar de não conhecimento, arguida em contra-razões, e no mérito, nego-lhe provimento. Estou mantendo a sentença. Essa é a conclusão do voto. O relator, o senhor fala por qual parte? Eu falaria pela reclamada recorrente. Então, o senhor aguarda eventual voto divergente? Sim. Se for o caso, eu volto a palavra. Doutor Helder. Senhor presidente, eu estou inteiramente de acordo. Eu também, como terceiro votante, estou inteiramente de acordo com o voto do relator e assim se decide a unanimidade nós temos o voto do relator. Excelência, permitiria só uma palavra? Pois não. Nós somos advogados de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, e eu queria agradecer a turma, e especialmente os serventuários dessa corte, porque é a primeira vez que nós pedimos a preferência nessa corte regional. E eu queria agradecer os serventuários pela ajuda que nos deram, na pessoa da senhora Juliana,
não sei se está presente aqui. Muito obrigado, falei com a senhora pela gentileza, parabéns pela educação. O mundo precisa de pessoas como a senhora. Obrigado, com licença. Boa tarde a todos, bom trabalho. Registrado, doutor. Obrigado, senhor. Processo número 21 da pauta, RO 11.080-83-2016. Inscrito o doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pelo reclamante recorrente. Esse é o 080? 11.080? 11.080, o relator é Rômulo Batista. O relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala qual a parte, doutor? Pelo reclamante recorrente. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa igreja turma, demais senhores desembargadores, desembargadora que acompanhem, ilustre senhor representante do Ministério Público, senhora secretária, nobres colegas. Senhor presidente e nobres julgadores, primeira questão de justiça gratuita, não foi deferido ao autor aí os benefícios da justiça gratuita, embora ele tenha apresentado a declaração de ser pobre no sentido legal. Nós entendemos, data vênia, que estão preenchidos os requisitos legais para concessão, né, dessa justiça. E a segunda questão é a questão de horas extras. O reclamante, confesso, estava ausente à audiência de instrução. Ocorre que nós estamos sustentando que a confissão não pode ultrapassar os limites fixados na lide. A contestação não impugnou a jornada alegada, ela se limitou a sustentar que o reclamante estava inserido na exceção prevista no artigo 62 da CLT. Então, não houve impugnação à jornada. Inclusive, com relação ao intervalo, consta da sentença que, por realizar funções externas, almoçava a hora que queria. Ocorre que a aplicação do artigo 62 tem requisitos que independem da confissão, independem do depoimento da parte. O primeiro deles é a anotação na carteira de trabalho e no registro de empregados, que não foi feito, não há prova nos autos demonstrando isso. Segundo, que nos recibos de pagamento do autor consta o pagamento de 220 horas. Nós entendemos que, se ele foi contratado para trabalhar 220 horas, esse regime é incompatível com a exceção do artigo 62. Por isso que, mesmo com a confissão do autor, nós entendemos, data vênia, que, não tendo sido impugnada a jornada apontada, alegada na petição inicial, que deveriam ter sido deferidas as horas extras, inclusive intervalar, uma vez que essa também não foi impugnada. E, por isso, nós estamos esperando pela reforma do julgado para que sejam deferidas essas horas extras. Pois não, doutor Marcelo, você... Senhor presidente, eu peço vênia à sustentação, qual eu escutei com atenção, mas, como dito da tribuna, o reclamante ele é revel, confesso. A defesa sustenta que o cargo era de confiança, na medida que que o cargo era externo e susceptível de controle, e isso é uma confissão quanto à matéria de fato. O reclamante não comparece na audiência. Impede, inclusive, a reclamada de obter o depoimento dele e a pena de confissão real, se ele tivesse comparecido. E, mesmo assim, a ação julgada procedente, enfim, eu acho que a pena de confissão ela abrange, sim, toda a matéria, inclusive, não havia o fato de não ter existido impugnação da jornada X ou Y, isso aí antecede a isso a discussão se o cargo era ou não, que alguma jornada ele deve ter trabalhado, né, A, B, C ou D, mas a ausência dele, respeitosamente, eu entendo que é a pena de confissão quanto à matéria fática total do processo. E, com relação à assistência judiciária, eu estou conhecendo o recurso, como consequência, pressuposto desse conhecimento, eu estou deferindo os benefícios da justiça gratuita. Por isso que eu recebi o recurso. É a minha proposta de voto. Bem, relator, mantém o voto. Juiz Helder Vasconcelos. De acordo, senhor presidente. Eu, como terceiro votante, também de acordo. Assim se decide a unanimidade, nos tendo o voto do relator. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. Número 20 da pauta é o doutor Davis Azalim do Vale,
Ele está pela reclamada recorrente. É o processo RO 11.071.84/2015. Número 20. Número 20. Relator, com a palavra para a conclusão do voto. Número 20. Senhor presidente, eu conheço do recurso da reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala qual parte, doutor? Pela reclamada, excelência. O senhor tem a palavra. Texid. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, terceiro votante, senhor membro do Ministério Público, secretários. Excelência, eu compareço nessa oportunidade para sustentar em favor da Texid e, com todo respeito à proposta de voto do relator, eu gostaria de separar em 2 pontos aqui a minha sustentação. Primeiro, eu tenho 5 anos que eu advogo para essa empresa, excelência, todos os dias. E eu fico me perguntando, uma empresa do tamanho da Texid, né, qual a intenção seria dela de conceder todos os poderes para um funcionário, um cargo de destaque dentro da empresa, né? E ele não ser cargo de confiança, ele não ter essa função de gerência, ela tratar os demais diferentemente dos outros. Me desculpe, excelências, e o desembargador relator, com todo respeito, isso é impossível numa empresa tão grande. A Texid é uma empresa gigante, emprega mais de milhares de funcionários, né? Então, a postura que é adotada é realmente a postura que foi dada ao empregado, que ele é cargo de confiança, né? E, com todo respeito, o depoimento do autor, ele diz, né, que ele tinha o cargo de gestão de confiança. O depoente coordenava a equipe, inclusive quanto à segurança e disciplina, e qualquer eventualidade que não fosse de conhecimento da equipe, o depoente era acionado, que tinha 5 e 6 empregados que lhe eram subordinados por turno. E ele ainda diz que ele nunca foi penalizado quanto à sua jornada. Já em outro ponto é destacado que as demais penalidades eram encaminhadas ao gerente e posteriormente encaminhava ao RH. Ele só encaminhava para poder informar, né, como foi visto mais ou menos na similaridade de outro julgado que teve aqui agora. Ou seja, ele aplicava e informava. Ele tinha poderes para poder demitir, né? A testemunha Sidney Ricardo de Figueiredo Ribeiro informou que a referida testemunha confirmou que o autor poderia dispensar e aplicar penalidade, né? E que o reclamante era gestor, que o autor poderia indicar dispensas, que poderia solicitar ao HR a aplicação de advertências e suspensões, não sendo necessário conversar com o gerente do setor sobre tais questões. E, além do mais, os olerites de pagamento que vieram aos autos confirmam que ele tinha remuneração compatível com cargos de gestão de confiança. Ele lidava diretamente com os gestores, né, com os diretores da empresa, ele sendo um gestor operativo de cargo importante na empresa, né, porque ele lidava diretamente no setor de acabamento. Ele era gestor operativo do setor de acabamento, né? Então, ele lidava até com presidentes e diretores da empresa. É um setor importante da empresa. Ou seja, a função que ele tinha era totalmente diferenciada dos demais empregados. Ele tinha sua equipe própria. Então, com todo respeito, né, a posição do excelentíssimo desembargador relator requer aqui que não seja acompanhado e que seja confirmado o recurso da empresa para que seja declarado que o autor tinha cargo de confiança e estava inserido nas hipóteses do artigo 622 da CLT. Muito obrigado, excelência. Pois não. O relator, que poderia acrescentar. Senhor presidente, eu peço vênia à sustentação oral, a qual igualmente escutei com atenção. O caso aqui é justamente o contrário daquele caso de confiança que nós acabamos de julgar há pouco tempo. O caso aqui, a prova indica que ele não dispensava e depois comunicava a dispensa. É o contrário, ele não tinha poder para dispensar. Ele apenas indicava, é o que diz a testemunha da própria empresa.
que, enquanto gestor, o autor apenas indicava a dispensa, solicitava ao RH a aplicação de penas de advertência. Nem autonomia para aplicar pena de advertência de forma autônoma ele possuía. Que era necessário informar a gerência sobre a necessidade de chegar atrasado. O gestor, cargo de confiança. Nós estamos falando aqui de confiança excepcional, não é confiança especial, não, é excepcional, né, que elide o pagamento de horas extras. Outra testemunha do autor, que não tinham liberdade de fazer o próprio horário, como gestores de produção. Quer dizer, gestores é eufemismo, é o nome, mas não correspondia na realidade fática. Então, eu estou julgando, não obstante a experiência do nobre Causítico, 5 anos, ele disse, né, que atua em nome da empresa, e respeitosamente, né, respeitando esse tempo de experiência, eu estou julgando de acordo com a prova dos autos. É a minha proposta de voto. Relator mantém a proposta. O juiz Helder Vasconcelos. Presidente, eu estou de acordo, porque eu vejo a figura do reclamante aqui como líder de equipe. Ele era subordinado ao gerente do setor, então como líder de equipe, eu não considero a possibilidade de aplicar o artigo 62 da CLT. Eu acompanho o voto do eminente juiz relator. Eu como terceiro votante, também, a questão toda, mesmo levando em consideração a experiência do doutor, a questão toda é o que está no processo. Vem aquela mesma questão, o que vem no processo. Cada caso é um caso. A questão de fato, ela sofre alteração, ainda que tenha uma semelhança tremenda, mas no caso aqui, por exemplo, não tem como sair desse entendimento dado aqui pelo juiz de primeiro grau e mantido pelo relator. Eu estou de acordo também. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Desculpa, mas eu respeito o posicionamento de Vossa Excelência. Não estou... Não, que isso. Isso é da casa. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Tem que defender os interesses do seu constituinte. Bem, processo seguinte. É o número 15 da pauta, o RO 10.68306-2016, inscrito Dr. William Gorino Madeira, pelo reclamante recorrente. O relator com a palavra para a conclusão do voto. Senhor presidente, eu conheço dos recursos interpostos e, no mérito, nego-lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor. O senhor também é recorrente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Boa tarde. Demais votantes, demais o Ministério Público, demais serventuários, colegas, meu pai que se faz presente aqui, me honrando. É o seguinte, Excelência, nesse processo nós temos, na verdade, como o senhor já votou, nós temos o cargo de confiança, aí, no caso, ele negou o provimento de ambos, então, quer dizer, mantém o cargo de confiança da primeira instância. Aí eu venho aqui rogar pelo salário, o piso salarial do engenheiro, né, que é o reclamante exercia a função de engenheiro. Nós temos aí junto no processo, inclusive o registro, né, do CREA, a reclamada reconhece, né, e conforme já em várias decisões, né, do TST Terceira Região e do TST, nós já vemos já, né, que existe o posicionamento de que não há inconstitucionalidade, né, dessa regra que concede ao engenheiro, né, o pagamento, quando ele elabora às 8 horas, né, às 8 horas semanais, o pagamento dos 8,5 salários, o que, no caso, né, não aconteceu nesse processo, né. Então, esse é um dos nossos pleitos, no que a gente vem rogar aqui. E o outro é o deferimento, né, do horário de refeição. Como podemos analisar, né? Como podemos analisar no próprio depoimento, né? No próprio depoimento, na ata de audiência, a testemunha afirma que eles levavam 30 a 35 minutos para esse horário de almoço, né? Esse horário de almoço e descanso. E também, no caso, mesmo que não houvesse esse entendimento, né, igual não foi apreciado dessa forma pelo juiz de piso,
eu rogo aqui pela exceção, né, do artigo, com base no artigo 72, né, 74, parágrafo 2º, né, e a súmula 366, né, porque, na verdade, a empresa não disponibilizou a pré-anotação, né, do horário de almoço. Isso é um fator já óbvio, né, com relação ao processo, onde ela já alegava já, né, que era cargo de confiança. Então, esses são os 2 pleitos que eu venho trazer aqui, né, e pedir, né, rogar que os senhores, né, não acompanhem, né, nesse sentido, né, e dessa forma trazer minhas homenagens a vocês, aos senhores, perdão. Pois não, então. Doutor Marcelo, pretende alguma acréscimo? O senhor presidente, com relação aí ao salário de engenheiro, eu estou julgando procedente com outros fundamentos, e não com base nesse entendimento de que seria inconstitucional se fixar, inclusive a matéria, com base no salário mínimo, inclusive que a matéria já tem OJ a respeito. Eu estou julgando procedente com base na própria lei 4.950, né, que é a lei que rege aí a profissão, porque no caso aqui específico dos autos, conforme exige a letra B do artigo 4 da lei, o reclamante não carregou aos autos o seu comprovante de graduação em tão pouco estoque escolar e, portanto, deve ser classificado na linha B do artigo 4 da lei. A lei ela fixa alguns requisitos na classificação. Então, eu fiz as contas, tendo visto que a jornada dele era de 8 horas, e observando o estabelecido nesse diploma legal, infere-se que o salário contratual do autor não poderia ser inferior a 7,5 salários mínimos. E, considerando o valor pelo qual ele foi contratado, eu concluí que não havia diferença salarial a ser deferida. Com relação ao intervalo entre a jornada, aqui o caso não é de compensação de jornada registrado, uma vez que a própria empresa negou que realizava a dita compensação, a alegação de que o cargo era de confiança. Então, essa é a minha proposta de voto, tendo em vista os pontos que foram abordados da tribuna. O relator mantém o voto. Passo a palavra ao revisor, juiz Helder Vasconcelos. Eu estou inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu me entendi inteiramente de acordo. Só ressaltando aqui que a tese do que o doutor sustentou é que está sendo acolhida, embora com a interpretação de... com outros fundamentos, porque a lei ela estabelece os patamares em que se calcula, em salários mínimos, o salário do engenheiro. Na admissão, né? Na admissão. Aí eu fiz as contas e vi que não havia diferença. Mais até do que se fosse... Eu entendi. Tá certo? Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado. Pode ir. Processo seguinte. Foi uma inscrição feita na sessão, no processo número 2 da pauta, o processo 15187/2017, Dr. Alisson Pereira Campos, pela recorrida reclamada. Conseguiu abrir, doutor Marcelo? Deixa eu abrir aqui primeiro. É o 10051. Só pela reclamada, é isso, doutor? Isso, pela reclamada recorrida. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Bem, diante da proposta do relator, eu vou colher mais votos. Se for o caso, eu vou devolver a palavra ao senhor. Perfeitamente. O juiz Helder Vasconcelos. Estou de acordo, senhor presidente. E eu, como terceiro votante, também estou de acordo. Então, prevalece o voto do relator, a unanimidade. Agradeço, desejo boa tarde, bom trabalho a todos os senhores. O senhor também. Processo seguinte. Também uma inscrição feita aqui na sessão, no processo número 19 da pauta, é o RO 11.050-31/2016. Inscrito Dr. Vander Henrique de Almeida Costa, pelo reclamado recorrente. Recorrente. Relator com a palavra. Deixa eu só abrir. É o 11.050. Você colocou quantas gotinhas de marca? Hã? Não, pode botar mais duas aqui, que não vai estar muita marca. O senhor está sustentando pela reclamada. Pela reclamada recorrente. Conselho.
Não, obrigado. Senhor presidente, eu posso ler a conclusão? Senhor presidente, eu conheço do recurso do reclamado e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reduzir a R$ 5.000 o valor da compensação de dano moral deferida na origem. Reduzo para R$ 5.000 o valor da condenação com as custas processuais recalculadas em R$ 100 e mantidas pelo reclamado. É minha proposta de voto. A proposta do relator, o senhor pretende... Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros dessa turma recorrente, senhor representante do Ministério Público, serventuários, boa tarde. Eu venho sustentar a nossa tese de provimento total do nosso recurso, uma vez que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o reclamante ele teve a condenação da reclamada deferida em instância inferior por dano moral, sob a alegação de que o chefe obreiro lhe perseguia. E aduziu-se também que, em determinado instante, o reclamado, a reclamada, que é uma autarquia, abriu um processo administrativo contra ele. E isso também ajudou a formar o convencimento do juiz, um processo administrativo. E essa perseguição do chefe obreiro se fazia por ignorar o reclamante. Diz o reclamante que o seu chefe superior lhe ignorava, não lhe passava algumas informações importantes e por ameaçá-lo de demissão. Bom, de acordo com o nosso recurso, essa instauração de processo administrativo se deu em decorrência de uma denúncia que foi recebida pela direção do Conselho, da reclamada, e cabe até uma atividade vinculada dela de instaurar, de averiguar, e isso aí sucede com todo empregado, todo servidor, não quer dizer nada além disso, lhe dá a oportunidade, ao denunciado, ao investigado nesse processo administrativo de se defender, e caso cada processo administrativo que se abra lá for aberto uma condenação por dano moral, a gente vai parar não sei aonde, porque isso é uma atividade assim, comum no serviço público, que cabe aos dirigentes investigar o que está sendo colocado lá como uma falta, uma infração. Então, eu não vejo, nesse sentido, qualquer responsabilidade ou qualquer, vamos falar assim, sustentabilidade de prova que venha a induzir uma condenação por dano moral pela abertura de um processo administrativo. Quanto a essa questão de um chefe ignorar o outro, o servidor, o chefe geralmente tem tem o poder hierárquico superior ao obreiro, ao servidor que está ali trabalhando sob a sua responsabilidade, e lhe cabe o quê? Passar as diretrizes do trabalho. Não tem que ter amizade, não tem que ter nada. Ali não é um bar, não é um restaurante, ali é uma casa é um setor, uma casa de trabalho, onde se deve dar as diretrizes, deve trabalhar e pronto. Não quer dizer que não houve desrespeito, nos autos não há qualquer comprovação de desrespeito com relação ao tratamento de um para o outro, né? Pode ter havido assim, vamos falar assim, o anjo da guarda de um não bate com o anjo da guarda de outro, mas isso não quer dizer que venha a ser constituído ali um dano moral. Essa ameaça de demissão, se houve, né? É só ele que fala, é a palavra de um contra o outro. Eram dois servidores, enquanto um era superior ao outro. Eu quero lembrar aqui que a reclamada, uma instituição pública, o acesso a ela se dá por concurso e, evidentemente, a demissão também só naqueles casos determinados pela lei. Então, assim, não ficou, na verdade, constituída uma prova robusta capaz de imputar, na ótica deste tribunal e de todos os TRTs que a gente consultou aí pela jurisprudência,
o dano moral exige uma prova bastante robusta, segura e firme, nesse sentido. Então, o ponto de julgamento é se foi comprovado, ou se ficou comprovado nos autos, essa situação de dano moral, né, vamos falar assim, de assédio feito por um servidor ao outro. E o que nós estamos entendendo que não ficou comprovado isso. Então, é isso que nós estamos trazendo aqui para que esse tribunal determine essa questão de demissão, se houve ou não essa constituição de prova robusta nos autos. E que a gente entende que não houve, e é nesse sentido que a gente pede o provimento total e integral de nosso recurso. Muito obrigado. O relator, com a palavra. Senhor presidente, a princípio, aqueles que conhecem as minhas decisões são muito avessos, né, a esse pedido de indenização por dano moral em decorrência de assédio, porque os relacionamentos da empresa são mais ríspidos, menos ríspidos, as pessoas são mais educadas ou menos educadas. Né, e como eu tenho também uma experiência de vida de 11 anos de atividade privada, quer dizer, já passei... Existe luta por poder, que não é assédio, enfim, a vida não é fácil, enfim. Eu vejo com muita restrição esses pedidos, né, de assédio moral. Porque é muito difícil de se provar. Mas veja bem, senhor presidente, nós estamos aqui sentados. Isso aqui é um órgão público. O servidor levanta ali, fala para mim assim, doutor Marcelo, a minha cadeira está com defeito, é possível pegar aquela cadeira ali para mim colocar aqui? Eu respondo para ele, não. Só através de licitação pública que nós vamos licitar uma outra cadeira, porque só não pode utilizar uma cadeira para um setor diferente sem ser licitação pública. É isso que ele estava lidando. E uma coisa vai somando a outra, vai somando a outra, vai somando a outra. Daí chegou a abrir um processo disciplinar contra ele, né? Existem aqueles mais resistentes e outros menos resistentes, né? É o somatório dessas pequenas coisinhas que eu entendo que, nesse caso aqui, se a gente for examinar cada ato, porque o assédio é muito difícil, porque se você for analisar cada ato isoladamente, não existe assédio. Realmente, a administração pública tem que fazer licitação, eu coloco aqui, o que tem de errado nisso? Quer dizer, é algo muito nas entrelinhas, é uma agulhinha que você vai ali, né, mexendo com o empregado, até ele chega uma hora que ele explode, faz algo, quer dizer, inapropriado em função desses atos que vão se somando, vão se acrescentando um ao outro. Eu entendo aqui que a prova ela demonstra, pela testemunha que houve, além desses pequenos fatos, que, apesar que, do ponto de vista formal, não significaram nenhum ilícito, eles somados e acrescentado ao isolamento, né, que ele foi submetido, eu entendo que houve, sim, a prática do ilícito. Eu estou analisando os depoimentos detidamente, estou reduzindo o valor, né, o que usualmente se aplica aqui na turma, e para R$5.000. Essa é a minha proposta de voto que eu submeto a Vossa Excelência. Pois não. Relator mantém o voto, o juiz Helder Vasconcelos. Senhor presidente, eu estou acompanhando, porque ainda tem um agravante também. O reclamante ele entrou com essa ação 1 ano e pouco depois da admissão dele. Quer dizer, já começou um ambiente hostil para ele. Eu não sei o que aconteceu lá, que já ficou bem hostil. E o juiz de primeira instância fez uma análise bastante eficaz aqui dos depoimentos, o doutor Marcelo também no voto, está bem detalhado e tal, está levantando, estou concordando com a redução também. Por isso, senhor presidente, eu vou acompanhar, em que pese o brilhantismo aqui do ilustre advogado, que anda sumido, inclusive, da Justiça do Trabalho, mas eu vou acompanhar, senhor presidente. Bem, eu como terceiro votante, essa questão aqui reduz a questão. O empregado ele tem uma estabilidade, tem uma garantia de emprego, né? Aí fica aquele clima entre as chefias. Não pode mandar embora sumariamente. Eu queria aquele clima. E parece que a coisa não correu bem desde o início, como a Vossa Excelência bem lembrou aí. Então, quer dizer, isso aí acontece. É um fato que não é incomum.
Inclusive, diz que decorre os grandes distúrbios. Hoje nós estamos vendo até seminários aí, contra o suicídio, né? Nós vimos aí. Temos a questão dos bullying, dos assédios que terminam em empregado que é afastado pelo INSS por questão psicológica, né? Questão de estresse, até por depressão mesmo. Então, ou seja, é aqui que nascem essas coisas. Então, o doutor fez a defesa, naturalmente, numa visão de direito público, do interesse público que prevalece, né? Tem que se seguir essas normas, não tem como fugir à regra, mas tem essas particularidades que o doutor Marcelo bem colocou aqui, aquelas coisinhas que tem que ser, e tem que ter para examinar isso, que tem que ter uma sensibilidade muito grande, doutor Marcelo, porque se for olhar um lado só, não, realmente tem. Então, acho que é o papel do juiz de trabalho, por isso que eu acho que o primeiro requisito para um juiz de trabalho é uma sensibilidade social, né? Para saber o que e ter sido empregado um dia, né? Não estou nada contra quem nunca foi empregado, né? Privado, ou ainda que seja público também, mas um servidor. Eu estou acompanhando o voto do relator também, cumprimentando o doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Então, assim, se decide, a unanimidade, não seria o voto do relator. Isso. Dos processos, doutor, Senhor presidente. Pois não, pode falar. Tem um processo da relatoria do doutor Marcelo, o município de Poços de Caldas é réu. Qual que é o nome dele? É o 6 da pauta. Ele não foi à procuradoria, mas a matéria única é insalubridade, foi possível analisar os autos. Realmente a sentença é perfeita, está em sintonia com o laudo pericial, não há outros elementos relevantes. É só por que conste o parecer oral do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso do reclamante. Eu vou constar, então, do relatório que o Ministério Público se manifestou. Qual é o número da? É o 6 da pauta. 6 da pauta. 0010366. 11/2016. Se manifestou de acordo com o voto. Isso? Pelo conhecimento e desprovimento. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Está contrário ao que se diz? Não, está favorável. No mesmo sentido. Isso não coloca. Senhor presidente, com relação... Eu só queria que constasse o motivo do... É o 11 da pauta. O 11 da pauta. O 11 da pauta é um pedido de adiamento. Que foi indeferido pelo relator, uma vez que a sessão de julgamento dos embargos de declaração... Aí você não, ele não é embargo de declaração, não, doutor Marcelo. Espera aí. O que é o 11? O processo Paulo Sérgio contra Expresso Nepomuceno, não é isso, não? É porque teve um embargo de declaração, deixa eu só reler Tem isso. embargos que o senhor vai declarar a nulidade do acordo e reincluir em pauta. Mas essa sessão já aconteceu. Ele requer o seguinte: diga-lhe determinar o adiamento da referida sessão de julgamento para decidir os embargos de declaração. Essa sessão ocorreu no dia 28 de agosto, então... Esse não é esse que hoje está... Não, então o que ele quer já aconteceu. Então, aí você poderia... No voto não precisa constar aí. Já foram julgados? Já foram. Tá. Quem vai constar no voto, eu estou de acordo. Eu fiquei de examinar aqui na sessão hoje, eu examino então... É porque está em pauta a turma que decide. Então eu, doutor Hélio, de acordo, eu também estou de acordo, e assim se decide a unanimidade do 11 da pauta. Né? Tem um outro que tem duas opções aqui, doutor Marcelo. É você. 10. 10, eu estou com a primeira opção, mas o doutor Helder está com a segunda opção, não é isso? Eu vou abrir aqui, senhor presidente. Contrário. O senhor está com a segunda e o doutor Helder está com a primeira. Doutor Helder com a primeira. Então, prevalecer estou com a primeira opção. E confirmar com o doutor Marcelo se vai prevalecer a primeira opção. Qual o nome dele mesmo? É o 10.534, 10 da pauta. 10. Não fica vencido... Nossa, o senhor que vai decidir, ué. Eu estou com a primeira e ele está com a segunda. Estou lembrando até... Deixa eu ver ele aqui. Primeira opção... Tem que esperar abrir aqui para me contextualizar. Vou colocar ele aqui também. A questão assim é até simples. É a questão do agravo do instrumento, em que se está reconhecendo o direito à isenção de custas, mas não o depósito execução, na segunda opção. Eu votei com a primeira... Essa turma já decidiu assim, que as custas é passivo em razão da aplicação daquela lei, que inclusive prevê a isenção para microempresas. O que Vossa Excelência está... comentando aqui na segunda opção, não é isso?
estou entendendo. Não, então, aqui, pode ser pela segunda opção. Eu também isenta de custo, mas não conheço o recurso. Exatamente. O foco Porque de não falta depósito execução. é Não, eu concordo. Inclusive, tem um voto meu que eu estou mandando para a próxima sessão, que é nesse sentido. No artigo 3º da Lei 1060, É. que ele continua É. trancado porque não há... Pode ser execução. Aí fica o segundo, não. Então, muda. Eu estou pela segunda opção. Está certo, doutor. doutor. Só isso, né? Isso, só isso. Isso é o 10º da pauta, né? Aí vai ser segunda opção. O 10º. E o 8? O A 8 já ele deputou. adequou, isso. Bem, então os demais processos foram todos examinados e decididos da forma já lançada aqui pelo relator. Eu estou de acordo, o doutor Helder também está de acordo, inclusive nos embargos declaratórios que foram examinados. Vai ter o que 25. está reincluindo na pauta, né, doutor Marcelo? Eu também estou inteiramente de acordo. Ele vai ficar vencido. Já está ok, então já está. Então, assim, se decide, passemos a pauta do... Em que o doutor... Doutor, é só ED. Doutor Helder, É só ED. Mas de qualquer forma, os embargos declaratórios do doutor Helder... Eu estou de acordo. Eu também estou inteiramente de acordo, assim se decide a unanimidade e assim ficam julgados. Ok. Dagos dos bares, se tem algum registro a ser feito nessa sessão que durou 1 hora e 39 minutos. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao doutor Helder e desejar